Olá, paz e alegria, que Deus abençoe grandemente o seu dia, seja bem-vindo ao canal, que bom que estamos aqui. Nós vamos partilhar o evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 12. O que a palavra de Deus fala sobre o divórcio? Como que Jesus ensinou, né? O que Jesus deixou de mensagem em relação ao casamento? Esse evangelho aqui é muito rico para esse tema. Então vamos acolher com o coração aberto aqueles que são casados, aqueles que pensam em casar. Aqui tem o ensinamento de Jesus sobre o casamento. Que o nosso coração então acolha a mensagem de Jesus. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Agora você pode se tornar um membro do canal, né? Você pode apoiar este canal, a evangelização, para a gente melhorar cada vez mais e aumentar esse apostolado nas redes sociais, através da internet. Essa palavra de Deus que pode chegar muito mais longe. Então ajuda, apoia o canal, se torne um membro e aí alguns benefícios também você pode ter a partir de membro do canal. Se você quiser também entrar num grupo de WhatsApp, na descrição desse vídeo tem um link, você entra no grupo. Nesse grupo é postado todos os dias o evangelho, a meditação, e também é um grupo que vai servir para estudo, para formação bíblica, colocar os conteúdos do canal de formação bíblica. Então você participa e você vai ter muito conteúdo de evangelização. Diz assim a palavra: partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto, e ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus traz ensinamentos com muita sabedoria. Jesus vai ser provado pelos fariseus nessa pergunta, até porque dá a impressão de que os fariseus, as autoridades religiosas, queriam jogar Jesus contra a família de Herodes. Você sabe o que aconteceu com Herodes, né? A palavra de Deus nos revela que se casou com a mulher do seu irmão, né? Ou seja, eles estavam meio que tramando para Jesus, para que Jesus pudesse talvez responder que não era permitido, que Jesus fosse contra a lei de Moisés, e aí com isso ia gerar esse conflito com a família de Herodes. Jesus é muito atento a essas coisas e muito sábio. Jesus não vai descartar a lei de Moisés, mas vai dizer que essa lei foi feita por causa da dureza do coração do homem. Um homem que não era capaz de viver um relacionamento para sempre, então coloca argumentos, justificativas, e por causa da dureza do coração, algumas leis foram colocadas. E aí Jesus vai e diz que, na verdade, ele não veio confrontar o que a lei de Moisés disse, mas ele vai colocar aquilo que é original, o sentido original da lei, que dizia que Deus criou homem e mulher, uniu-os, e não era para separar, que era para ser uma só carne. Você não separa a sua carne, você não se separa de você mesmo, ou seja, para se tornar uma só carne.
Então Jesus, ele traz esse grande ensinamento para nós em relação ao casamento. E ele coloca algo que é desafiador. Nessa cultura aqui, as autoridades religiosas, os judeus, eles tinham uma visão muito distorcida da mulher. A mulher era muito excluída, muito esquecida. A lei só favorecia o homem. O homem podia dar a carta de divórcio para a mulher, mas e a mulher? A mulher tinha essa autoridade, essa permissão, porque só o homem poderia. Então, já claro que Jesus não quer que nenhum nem outro, mas Jesus ele coloca de maneira muito clara que o que Deus uniu, se foi união de Deus, então o homem não pode separar. Não é para o homem separar. O homem precisa deixar que Deus seja o centro e é possível viver. Então Jesus ele nos remete ao princípio das coisas. Por que é importante esta mensagem? Jesus nos leva para o princípio de tudo. Porque a gente tem muito a inclinação a perder as raízes, as origens. Nós temos a inclinação de esquecer as coisas que são desde o princípio. Princípios, inclusive. Às vezes a gente pode deixar de lado, a gente vai indo com o coração insensível, endurecido, a gente acaba esquecendo aquilo que é mensagem de Deus, original, desde o princípio. A gente vai esquecendo, vai ficando acomodado. Deus pede certas coisas na nossa caminhada, mas a gente vai ficando com o coração endurecido e aí vai se acomodando com o erro, com o pecado, vai se acomodando com o coração insensível para certas coisas e vai esquecendo o que Deus nos pede na sua palavra, o que Deus já nos pediu desde o princípio. No princípio, quando você inicia um casamento, você faz promessas matrimoniais. Ali é o princípio. E quando vêm as dificuldades, as tribulações, a gente esquece do princípio, esquece que fizemos promessas matrimoniais. A gente às vezes esquece a palavra de Deus. A gente esquece o que Deus nos pede desde o princípio e vai se apegando a leis humanas, tradições humanas, por causa da dureza do nosso coração. Precisamos estar muito atentos a isso. Peçamos ao Senhor um coração sensível para poder viver o que Deus sempre nos pediu desde o princípio, o que é a radicalidade do Evangelho, ou seja, a raiz do Evangelho, o que é a mensagem original de Jesus. Que o nosso coração não fique insensível, endurecido, a ponto da gente esquecer a palavra de Deus, aquilo que é desde o princípio, e ir na onda das coisas, dessas influências que têm sido oferecidos a nós em relação a tudo, não só ao casamento. Peçamos um coração firme, que não abre mão dos princípios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar também esta mensagem, ajuda aí a divulgar e também se torne um membro do canal e apoie este canal de evangelização.